Bom, boa noite. Como eu havia dito, eu vou fazer uma pequena resenha aqui que eu preparei a respeito do livro Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver. Eu assisti o meu último vídeo, eu não fiquei muito satisfeito com a natureza um pouco improvisada dele, acabou fazendo eu repetir vários vícios de linguagem ali. Eu não gosto muito disso, então dessa vez com a ajuda das nossas ferramentas de inteligência artificial, peguei as várias notas que eu tinha feito a respeito desse livro, no momento enquanto eu estava lendo ele, e pedi para o ChatGPT me dar uma ajudinha com fazer uma pequena resenha. Então ela é muito mais, o vídeo aqui ele vai ser muito mais uma leitura, com talvez eu dando alguns pitacos de algumas ideias que surjam enquanto eu dou uma lida na resenha. Ele vai ser muito mais pragmático, muito mais metódico, então não é uma linguagem que eu não estou muito acostumado a utilizar, mas pelo menos vai ser mais organizado. Então vamos lá, o livro, a ideia tem as consequências, né, do Richard Weaver. Em Ideias Têm Consequências, o Richard Weaver ele tece uma narrativa filosófica que transcende as barreiras do tempo, oferecendo uma análise perspicaz do embate entre o nominalismo e o realismo, que é basicamente a ideia central do livro, né? Eu acho que eu já repeti em todos os meus vídeos basicamente que compreender o embate entre nominalismo e realismo é compreender o mundo moderno. O Richard Weaver ele coloca muita ênfase nisso. Eu discordo dele em parcela. Eu acredito que sim, muitos problemas do mundo moderno eles nascem da vitória, entre aspas, né? Não é vitória per se, mas uma escolha das elites intelectuais do século XIII por adotar uma visão nominalista a respeito das ideias. E, em essência, o nominalismo ele se traduziu e ele se reflete, ele se embrenha em muitas outras áreas do saber. A própria ciência ela é repleta de nominalismo hoje em dia. A ciência já não é mais um instrumento na busca da verdade, sim uma busca pelas causas, né, pela compreensão das causas. É a compreensão do nominal ao invés da essência do ser, né? Então, o Richard Weaver, a ideia principal central do livro dele é essa ideia novamente do nominalismo como raiz intrínseca dos problemas modernos. Mas é claro, o livro tem mais nuances do que isso, né? Então, essas nuances, né, elas revelam uma profunda reflexão sobre a decadência da sociedade moderna. E assim, se você estiver me ouvindo e não achar que a sociedade moderna está decadente, não é nesse livro, não é nesse vídeo aqui que você vai se tocar disso. Fazendo uma análise crítica a respeito do mundo e comparando com como o mundo era antigamente. De novo, não é romantizar o mundo antigo, mas é simplesmente analisar, avaliar o gênero humano e como a humanidade, o indivíduo em si, ele se comportou em diversos períodos da história. E eu argumento sem papas na língua que o indivíduo moderno ele é completamente dessensibilizado a qualquer tipo de sacrifício ou sentido de grandeza, e isso se reflete nos níveis incomensuráveis de doença mental que a gente tem hoje em dia. Só um dos aspectos, um dos sintomas do mundo moderno, né? Então, essa decadência da sociedade moderna é uma coisa que o Richard Weaver coloca como central no livro dele, explorando temas que vão desde a psicologia da criança mimada, que é uma ideia muito interessante, está atrelada à ideia até junguiana. Eu já li a respeito disso, do puer eterno, né, do menino eterno. É um problema muito sério nos dias modernos, nos dias de hoje. Associa isso à perda de um certo cavalheirismo, e todas essas ideias para ele estão interconectadas e, portanto, têm consequências. Daí vem a ideia do livro, né, ideias têm consequências. Então, o embate entre nominalismo e realismo, dando um pouco mais de contexto do que se trata exatamente isso, né? O Richard Weaver não faz uma análise histórica tão assim profunda, ele já meio que ele faz mais uma análise semântica, conceitual e diagnostical, né, mostrando como é que o nominalismo impacta em diversas ideias modernas, e como isso se contrasta a uma ideia que ele considera como correta. E eu partilho dessa vista de que o realismo é o mais correto. Em muitos vídeos meus aqui já dá para perceber que eu tenho uma abordagem mais tomista a respeito da realidade. Aquele meu exemplo do copo lá, de eu jogando o copo pro lado assim ele caindo, ou do cubo que eu dei no vídeo passado, né, a respeito do vida intelectual. Ele não faz uma abordagem histórica, ele não contextualiza tanto assim o que seria o nominalismo ou o realismo.
Mas ele dá exemplos, ele dá síntese, né, do que seria, e dá exemplos de como que isso se dá na realidade, e ele assume que o leitor tem conhecimento do que se trata esse embate, né. Então eu vou fazer aqui no meio da resenha, eu coloquei uma pequena contextualização do que seria o nominalismo, que é um tema que eu já venho falando aí há muito tempo nos meus vídeos. Então esse embate entre nominalismo e realismo, na verdade, a gente começa pelas definições, né. O nominalismo ele defende que universais, ou seja, conceitos abstratos que não têm necessariamente uma participação material na realidade. Por exemplo, eu posso pegar esse desodorante Rolon aqui e abstrair uma essência dele. Isso seria universal. Eu posso avaliar muitos objetos parecidos com eles, que têm a mesma função, e eu vou conseguir abstraí-los como desodorante. Por exemplo, eu posso pegar um desodorante de spray. Eles são completamente distintos materialmente, mas alguma coisa na minha inteligência faz eu abstrair que eles participam da mesma coisa. Essa mesma coisa, para os realistas, seria o universal. Não é necessariamente uma realidade material, nem perceptível pelo meio dos sentidos, mas ela é inteligida. Então isso seria um universal, né? Outro exemplo disso seria, por exemplo, os conceitos de formas matemáticas. Você não vai encontrar um triângulo perfeito na natureza, mas você consegue observar formas e objetos que têm forma triangular, e você consegue abstrair alguma coisa neles. Essa coisa, se você for parar para pensar, é o triângulo, a forma do triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar mais ou menos 180 graus. Você não consegue desfazer essa propriedade. Provavelmente você não vai encontrar o ente triângulo, o ser triângulo aqui na realidade, mas por ele ser pelas coisas materiais participarem dessa essência em algum sentido, significa que ela é real. Daí vem a ideia realismo. Novamente, não é algo material, é algo puramente inteligido pelo intelecto humano. Talvez até animais tenham uma certa noção do que seria um universal. Eles conseguem fazer abstrações, eles conseguem organizar a sua visão de mundo utilizando alguns sensos de abstração. Então, em sentido prático, em sentido efetivo, essas formas, esses universais, eles são reais, mas eles não são materiais. E os realistas, eles não propõem isso. Então, voltando aqui, eu já estou devagar. Tentei fazer essa resenha para ser mais sucinto, senão o vídeo vai dar 30 minutos aqui. Eu sei que vídeos longos costumam não dar muita visualização. Não que eu me preocupe com as visualizações, mas eu acho que são importantes para até dar a chance de ter mais gente ver, mais gente criticar e eu aperfeiçoar meu raciocínio. Então, voltando, o nominalismo defende que esses universais, né, como conceitos gerais ou categorias, o caso do triângulo, o caso da essência do desodorante, o caso da essência do cubo mágico, do copo, eles não têm uma existência real. E, novamente, os realistas eles não propõem que eles tenham uma existência material. O nominalista ele considera o real apenas o material. Em vez disso, eles são meros rótulos, nomes, daí vem o nome nominal, o nome nominalismo, né, dados a objetos, a formas materiais individuais que compartilham de características semelhantes. Então aí você já fez uma completa separação, uma distinção. Eu não estudei tão a fundo assim esses embates entre filósofos nominalistas e realistas. Eu sei que aconteceu uma discussão bem séria no século XII e XIII entre essas duas vertentes filosóficas, e eu sei que o que foi escolhido como assim norma, né, pela intelectualidade da época foi o nominalismo. Mas assim, eu não quero falar isso de maneira pretensiosa, mas eu não consigo ver como eles não conseguiram desfazer essa parece que eles estão novamente discutindo a respeito de duas coisas. Os realistas eles não propõem que as formas elas tenham uma parcela material na realidade. Eles sabem que nomes são coisas que o ser humano dá. O ser humano rege a sua visão de mundo, a sua cosmovisão por meio de nomes, por meio de nomenclaturas, categorias, formas, essências. Não significam que essas formas e essências, para o realista, sejam materiais. Ele sabe que não são, mas elas participam de algo real, algo acima da materialidade. Eu acredito, novamente, eu não estudei tanto assim as minúcias desse embate filosófico, quem defendeu o quê, quais foram os argumentos utilizados, o que se sobressaiu, por quê, mas me parece muito estranho que o nominalismo tenha se sobressaído a uma filosofia, a uma ideia, a um conceito filosófico tão robusto quanto o realismo em termos metafísicos, né? Talvez seja por conta já, eu estou especulando, se você souber mais a respeito da história, você pode me corrigir, talvez seja já por conta de uma certa desvinculação de conceitos metafísicos já vigente na intelectualidade da época, e aí já começou a ter uma certa quebra e ficou difícil de fazer a ponte entre os dois, né, nominalismo e realismo. Então, voltando,
É basicamente isso do que se trata o nominalismo, né? Ele tende a destacar a particularidade e a singularidade das coisas, sugerindo que a ênfase na individualidade pode levar à especialização excessiva e fragmentação da compreensão. Já o realismo, como eu expus, sustenta que os universais eles têm uma existência real e independente, ou seja, as categorias e conceitos gerais têm uma existência objetiva além dos objetos individuais que compartilham essas características. Trazendo para uma análise mais aristotélica, seria aquela ideia dos acidentes e da essência, né? Eu posso, por exemplo, analisar em um ente, sei lá, de novo, trazendo para cá esse desodorante, Rolon aqui, eu consigo abstrair várias características desse objeto aqui, esse objeto material. E eu consigo atribuir a ele nomes, eu posso classificar eles como quiser, eu posso dizer que ele tem uma certa forma cilíndrica, ele tem uma cor relativamente cinza e ele é brilhoso, ele também possui um cheiro. Essas características que estou nomeando, eles são acidentes, mas em nenhum momento esses acidentes vão impactar na essência da coisa, na substância do desodorante. Tanto é que eu posso ter um desodorante, um objeto que tem a mesma essência, com acidentes completamente diferentes, características completamente diferentes. Tem desodorantes de diversos tipos por aí, diversas fragrâncias, mas o meu intelecto consegue abstrair que eles são desodorantes por participarem da mesma coisa. Ele tem a mesma essência. Então é isso que o realismo defende. Para mim é uma posição muito mais correta. Se você tem argumentos contra, por favor, sinta-se livre para expô-lo. Eu acredito que vai corroborar com a discussão. Então é basicamente isso do que se trata o realismo, né? O Weaver, voltando para o livro, ele sugere que a sociedade contemporânea, ao se afastar dos fundamentos universais e abraçar o nominalismo, ele perdeu um certo equilíbrio crucial entre especialização e uma visão mais holística das coisas. Essa discussão filosófica permeia sua análise crítica da cultura e fornece um substrato conceitual para as ideias apresentadas em Ideias Têm Consequências. A evolução em direção a uma sociedade especializada, que a gente tem em voga hoje em dia, o Weaver escreveu, eu não sei exatamente de quando é o livro, perdão, mas eu sei que ele escreveu isso nos meados do século XX, talvez um pouco depois da Segunda Guerra, 48, se eu não me engano. Posso estar errado aqui. Mas hoje em dia, tudo que o Weaver discute aqui está potencializado ao extremo, né? Especialmente essa ideia de especialização e fragmentação, né? Uma perca da visão holística das coisas. Contextualizando essa ideia de rumo à fragmentação, né, e especialização excessiva, ele discute que na Idade Média, que para ele foi quando as coisas começaram a derrocar, houve uma quebra entre as hierarquias do conhecimento. Na Idade Média, o conhecimento estava hierarquizado, com um doutor em filosofia ocupando uma posição central. Na Idade Média você recorria a esses doutores, esses homens de um saber vasto, no sentido de não ser perfeitamente aprofundado nos campos da ciência, ou ele saber as minúcias das causas efetivas das coisas, porque ele não era um nominalista. O doutor em filosofia, na época, na Idade Média, no século XII ou no século XIII, tendo como cume, ponto áureo dessa figura, por exemplo, Tomás de Aquino, ele era uma figura que tinha uma visão abrangente e plena a respeito de todos os campos da ciência humana, porque ele sabia o que era o homem, né? São Tomás de Aquino era chamado para resolver disputas dos mais diversos tipos, econômicas, sociais, culturais, históricas. Era um homem de saber vasto, ainda que tinham pessoas mais especializadas do que ele para fazer certas tarefas. Mas aí de novo se punha a ideia contrastante com a atual de que esse homem ele tinha um dever de guiar a sociedade, e os operários, as pessoas que iam pôr em prática os planos dessa visão, seriam os especialistas, né? Na minha visão, era uma sociedade muito mais organizada nesse sentido, porque não desvalorizava nenhum nem o outro. O sábio, ele tinha seu lugar como guia da sociedade, e o especialista tinha o seu lugar, tinha o seu valor como actualizador dessa visão, né? E era muito mais organizado no meu entendimento. Então, na Idade Média a gente tinha essa figura do doutor em filosofia com uma posição central que emanavam de diversos especialistas que iam pôr em prática as ideias. Esse mestre em filosofia, ele estava de novo encarregado da síntese geral, dominando os princípios fundamentais que abordavam tanto questões filosóficas quanto teológicas e por quanto questões do dia a dia, né? Aí começou-se talvez a
a derrocada com o abandono da metafísica e teologia. Ao longo do tempo a gente teve um gradual abandono dessa metafísica, né, minando a posição do doutor em filosofia. E isso foi exacerbado por mudanças culturais e filosóficas que buscavam uma abordagem mais secularizada para a educação e governança. Talvez isso tenha se passado por conta das grandes navegações e do cisma da Igreja Católica por conta da reforma protestante, né? Talvez tenha perdido um pouco do seu poder intelectual. A reforma protestante é uma reforma, e não é nada contra os protestantes, eu tenho muitos amigos protestantes, eu aprendo muito com eles. Como vocês já sabem, eu sou uma pessoa que tem uma visão um pouco mais católica das coisas, muito mais católica das coisas, e eu não consigo não ver a reforma protestante como uma defesa, de certa forma, do nominalismo. Não uma defesa proposital e voluntária, mas simplesmente uma consequência, assim como o livro fala, e ideias têm consequências. Ao longo do tempo, né, esse vácuo deixado pela diminuição da influência do doutor em filosofia, ele foi preenchido por uma outra figura, que para o Weaver seria a figura do cavaleiro, né? Do cavaleiro, do knight, né? do nobleman, né? Do cavaleiro mesmo, não necessariamente um cavaleiro com arma e espada, mas muitas vezes sim, mas um aristocrata, de certa forma, né? Com a ascensão do humanismo na Renascença, o cavalheiro se tornou uma manifestação secular desse fenômeno, promovendo valores humanistas, artes liberais e uma educação ampla, né? A gente tem exemplos disso, por exemplo, Leonardo da Vinci, Thomas More, só para citar alguns, né? Os interesses pela humanidade. O período do Renascimento ele foi marcado por um grande interesse nas humanidades e artes liberais, moldando a formação de jovens líderes. De novo, autores como Montaigne, Rabelais, posso estar pronunciando aqui errado, o próprio Thomas More, propuseram regras para treinar homens no espírito humanista. A obra principal do Thomas More, não é criticando, uma obra magnífica, é a Utopia, né? Discutindo uma visão cristã, uma sociedade liberal, né? O desafio e declínio do ideal cavalheiro, ele se dá especialmente com eventos como a Guerra Civil nos Estados Unidos em 1861, só para citar um exemplo. A ascensão do materialismo e a ênfase na especialização e no pragmatismo contribuíram para o enfraquecimento desse ideal. Se você já assistiu aquele filme do Gone with the Wind, né, E o Vento Levou, apesar de ter várias críticas a respeito da romantização de um sul idealístico, né, você via essa figura aqui que o Weaver tá mencionando, né? Lá no comecinho do filme, eu esqueci o nome da personagem principal, mas ela tem um pai que ele é basicamente um aristocrata, e esse aristocrata se reúne numa sociedade de cavalheiros sulistas, e eles discutem ali coisas vinculadas à guerra. Eles têm uma noção de que a realidade deles é impactada pelas suas ações, e eles têm um certo sentido de valor, de ideais, por mais ultrapassados que fossem, mas eles tinham uma certa tradição. E no decorrer do filme, quando você vê, isso é completamente destruído depois da Guerra Civil. Tanto é que a personagem principal vira uma industrialista, ela tem que se adequar às novas normas do mundo moderno, pós-Guerra Civil, e aquele sul cavalheiresco dela, por mais romantizado que fosse, você pode ter as críticas que tem a respeito do filme, mas ele acaba sendo perdido por conta dessa consequência histórica, né? A ascensão do materialismo, naturalmente, que é só mais uma defesa do nominalismo, né? E aí, por consequência, você não tem como não se focar na especialização e no pragmatismo, influenciados em grande parte, por exemplo, pela Revolução Industrial. Vou fazer a citação aqui, clichê, o filme lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Aquilo ali é um exemplo clássico. A desconfiança na especialização, né? O Weaver ele destaca a desconfiança na especialização como uma característica importante do ideal do cavalheiro. A crença de que a especialização leva à mesquinhez e que um homem totalmente absorvido por detalhes insignificantes está afastado das reflexões mais amplas. Se eu não me engano, Nietzsche tem uma frase discutindo a respeito do especialista na sanguessuga do verme do pé esquerdo, uma parada assim. Para o grande gênero humano, isso não significa nada, mas o mundo moderno cultiva esse tipo de especialista, né? A transformação para uma sociedade especializada é materialista, né? O avanço da Revolução Industrial, como eu bem citei aqui, o desenvolvimento tecnológico levaram a uma sociedade cada vez mais especializada, onde o conhecimento aprofundado em campos específicos tornou-se altamente valorizado.
A ênfase nessa especialização coincidiu com a perda que a gente já discutiu da visão holística, né, que o doutor em filosofia, o Cavaliero, representava. O conhecimento profundo em áreas específicas substitui a compreensão abrangente das relações entre homens e a sua conexão com algo maior. Ele discute também o impacto na educação e valores. A especialização crescente na educação e na sociedade levou a uma ênfase excessiva nos detalhes e fatos, em detrimento de uma compreensão mais ampla. A perda de ideais como o cavalheirismo reflete-se na falta de disciplina, respeito e compreensão espiritual. A sociedade contemporânea enfrenta desafios como a obsessão pela informação factual, a falta de valorização da síntese e desconexão entre o esforço e recompensa. A falta de uma base filosófica holística contribui para a fragmentação cultural e moral. Em resumo, essa transição de uma sociedade fundamentada em princípios filosóficos amplos para uma especializada e centrada no material está intrinsecamente ligada à perca dos ideais, como o cavalheirismo e uma excessiva ênfase no nominalismo, né? Essa mudança moldou a forma como a sociedade contemporânea busca o conhecimento, valores e entendimento do mundo. Aí ele insere uma ideia muito interessante, que é a ideia da psicologia da criança mimada, que ele diz que é um fio condutor revelando as consequências da déficit de conexão entre esforço e recompensa. O Weaver, de forma muito incisiva, explora como a sociedade moderna, embalada por séculos de busca materialista, cria uma mentalidade infantilizada, onde a redenção é buscada de maneira efêmera e imediata. A metáfora de uma criança mimada, como apresentada por Weaver, oferece uma perspectiva intrigante sobre a psicologia e o comportamento da sociedade moderna. Ele compara a sociedade contemporânea a uma criança mimada, sugerindo que a cultura moderna, por ter internalizado a ideia de que a redenção é alcançada pela conquista da natureza, né, desenvolveu uma mentalidade que busca gratificação instantânea e sem esforço. Uma certa expectativas desrealistas também. A criança mimada ao longo do século de aprendizado absorveu a noção de que tudo o que deseja pode ser obtido facilmente, seja pelo Estado ou por qualquer outro direito que ele se julga digno, né? Isso também passa muito pela mudança de Estado na vida da humanidade, né? A Revolução Francesa, ela basicamente implementou uma religião estatal e política, onde o Estado agora é o seu Deus Pai, né? Ele é o patriarca completo que vai dizer para você quais são os seus direitos que você tem ou não. E aí é uma luta constante na busca de direitos que você acha que tem, né? Só um pequeno adendo aqui, né? Então, se relaciona com a crença moderna de que o progresso e a felicidade são automáticos. É aquela simplificação imediata do que se trata a felicidade. A busca última do homem é pela eudaimonia, que erroneamente é traduzida como felicidade. Na verdade, ela é a plenitude de alma, né? O homem moderno, o ser humano não foi feito para ser feliz. Ele foi feito para ser pleno, atingir a sua capacidade máxima. Então, essa ideia, né, essa busca obsessiva pelo progresso e uma felicidade, né, hipotética, sem a necessidade de esforço ou compreensão das complexidades da existência, e um certo respeito, uma certa humildade pelo passado. Desconexão, novamente, entre esforço e recompensa. A metáfora, né, da criança mimada, ela destaca a falta de compreensão da relação entre esforço e recompensa na sociedade moderna. Essa criança mimada quer as coisas, mas enxerga o pagamento ou o esforço como uma imposição, como uma certa opressão, seja lá de qual ente, seja do Estado, seja da sua família, seja de outra instituição, né? Refletindo a expectativa contemporânea de obter gratificação sem investimento significativo. A criança mimada, quando também ela é confrontada com a realidade de que nem todos atendem às suas demandas, reage com descontentamento e ressentimento. O Weaver sugere que essa dinâmica também está presente na sociedade moderna, onde a frustração diante de obstáculos inesperados pode levar à manifestação de descontentamento e ressentimento. É uma ideia que se associa muito àquela frase do Jordan Peterson, clean your room, né? A primeira coisa que você tem que fazer antes de demandar direitos e justiça social e sair por aí tentando ser um cavaleiro da justiça é limpar o seu quarto, ter certeza de que as coisas primeiro estão organizadas na sua casa, na sua vizinhança mais imediata, na sua cabeça, na sua alma, para depois servir como um instrumento de uma hipotética justiça social, né? Muita gente sequer vai conseguir fazer isso, então o Weaver está expondo essa noção aqui mais ou menos. A ausência também de uma compreensão sobre o esforço como um meio de crescimento moral é ressaltada na metáfora. A criança mimada não aprendeu a apreciar a disciplina e o forjamento necessário para o desenvolvimento humano. Da mesma forma, a sociedade contemporânea pode negligenciar valores fundamentais em busca da gratificação imediata. A gente tem uma história
eu não sei exatamente aonde eu li isso, mas está na minha cabeça, de que todas as sociedades, quando estão rumo ao seu colapso, elas se tornam profundamente imediatistas, porque se perde essa relação entre esforço e recompensa. O homem antigo, ele tinha a noção de que para ele conseguir qualquer coisa na vida dele, até por conta de não se ter as abundâncias materiais que a gente tem hoje em dia, os confortos materiais, ar-condicionado, supermercado, remédios, né? Ele tinha uma noção que a sobrevivência dele, a sobrevivência dos seus entes mais próximos estava profundamente ligada à ideia de sacrifício, de ele se sacrificar por algo, seja pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua igreja, pela sua comunidade, mas ele tinha uma noção de que você só conseguia as coisas nesse mundo por meio do sacrifício. Todas as sociedades que colapsaram, a gente faz um exemplo disso, a sociedade, por exemplo, romana, ela começou a colapsar tanto em termos culturais, sociais, quanto em termos econômicos, quanto ela começou a adotar o estado de bem-estar social. Começaram a dar direitos excessivos para as pessoas em troca de nada, e as pessoas se tornaram complacentes demais, esqueceram uma relação mais imediata com a natureza das coisas, né? Com essa natureza profundamente sacrificial da realidade. Então o Weaver ele expõe isso aqui. Uma falsa interpretação da vida também. Ele destaca que a sociedade urbana moderna, assim como a criança mimada, foi exposta a uma interpretação falsa da vida, onde o progresso é percebido como automático e as dificuldades são vistas como injustiças. Essa percepção distorcida contribui para a falta de preparo diante dos desafios. Então, ele mergulha também no contexto histórico, incluindo a Guerra Civil nos Estados Unidos. Ele destaca como essas transformações culturais e educacionais mudaram a sociedade moderna. Ele também insere a ideia de lanterna mágica, né? Sugerindo como uma metáfora poderosa para destacar a influência da mídia, acentuando a fragmentação do mundo. Ele antecipa de certa forma a obsessão contemporânea com instrumentos de massa, né? Por exemplo, redes sociais, um certo culto ao ego, um culto a certas bolhas de pensamento e raciocínio, que é basicamente a ideia da lanterna mágica. Não vou entrar aqui porque esse é um conceito bem mais abordado no livro. Eu já vejo que tem 27 minutos aí. Esse vídeo vai dar mais de 35, eu suponho. A guerra também entre antes disso, talvez mencionar também a desconexão entre as gerações, ao repudiar valores tradicionais, a negligência da sabedoria acumulada ao longo dos séculos. Se você quiser saber mais sobre isso, tratar de uma resenha a respeito do livro O Saber dos Antigos, de Giovanni Reale, que tem 2 partes, né? Essa recusa, né, a aceitar a autoridade da tradição leva a um certo vazio moral, onde gerações mais recentes são privadas do conhecimento e da orientação transmitidos por seus antecessores. Ele tem uma frase nesse livro aqui muito, muito, muito genial, que ele fala que o problema da sociedade moderna e dessa geração atual é ter chegado na reunião sem ter lido as minutas da última. Tipo assim, a gente chegou aqui agora no mundo, a gente vai herdar o mundo, a gente vai controlar o mundo. Daqui a não muito tempo, a geração Z, né, a qual eu faço parte, vai substituir os millennials, que por sua vez substituíram a geração X e os boomers, né? A gente vai chegar pela reunião, né, para o trabalho, para o nosso turno, sem ter lido as minutas da última reunião, do último turno, para saber o que foi atualizado. Numa linguagem mais moderna, a gente está chegando para jogar o jogo sem ter lido o último patch, tipo isso. Então, né, a guerra entre um empirismo generalizado emerge como um conflito central. O Weaver ele adverte contra uma obsessão contemporânea pelos fatos isolados, destacando como a busca desenfreada pela informação factual muitas vezes obscurece a compreensão mais profunda e a sabedoria que vem da reflexão sobre os princípios mais amplos. A gente pode trazer isso, talvez, sobre a profunda especialização e certa ignorância de muitas pessoas. E não é querendo me colocar acima ou achar que eu sou melhor do que os outros. Mas, por exemplo, eu considero que é de extrema importância para a minha formação pessoal ler livros como este, que não tem nada a ver com o meu campo de atuação. Eu sou um engenheiro, eu trabalho com sistemas embarcados, eu sou um programador em essência, né? Um programador, um engenheiro, um solucionador de problemas materiais. E para isso eu utilizo de uma vasta gama de conhecimento especializado. Mas eu não negligencio os meus estudos paralelos a respeito de humanidades, educações liberais, uma educação liberal. A despeito, ao contrário de muitos amigos meus, e não é criticando, é só uma análise de como as coisas são. Muita gente me acha esquisito por ter essa certa divergência, essa certa separação entre os dois. O Luiz Felipe mais filósofo, mais
mais leitor de humanidades, literatura, e o Luiz Felipe mais engenheiro, racional ali, né? Só que eu acho que essa diferenciação ela é profundamente importante nos tempos modernos, porque a gente não pode fechar os olhos para as demandas do mercado, para as demandas das soluções altamente especializadas, porque eu já repito, é uma frase que eu já estou tornando minha, a realidade é infinitamente complexa, então quanto mais especialista você puder se tornar, melhor. Mas você não tem como abarcar toda a complexidade da realidade, você não tem como se tornar especialista de tudo. Sabendo disso, uma educação liberal, uma educação abrangente que vai te dar sabedoria é vital para você navegar no mundo moderno. Muitos amigos meus, muitas pessoas conhecidas, até parentes meus, eles não conseguem compreender esse esforço. E é fruto, talvez, dessa guerra entre o empirismo e a generalização, a especialização e a generalização. Não é uma guerra, não deveria ser vista como uma guerra, né? É uma necessidade. Então, é uma obra monumental, em essência. O Weaver também discute algumas ideias a respeito da piedade, né? A gente pode perceber que todos esses problemas partem, primeiro, por negar 3 tipos de coisas. E o Weaver, ele sintetiza como sendo amálgamas de uma certa piedade. A primeira delas é uma negação da natureza, e aí volta a ideia do realismo. O mundo moderno basicamente nega o natural, ele nega as essências das coisas. Ele fica extremamente preocupado com as causas e se esquece das essências, das minúcias, né? Tem uma frase que eu ouvi, eu acho que é o Alexandre Costa, ele falou no podcast do professor Marcelo Andrade, que fala que o mundo moderno e a ciência moderna, né, que é um subproduto da filosofia moderna, acha, por exemplo, quando vai analisar a morte de uma pessoa por enforcamento, que a culpa da pessoa ter morrido foi a corda. Foi tipo, porque tem uma corda ao redor do pescoço dela. Não, a pessoa provavelmente chegou a alguma circunstância para ser condenada à morte. E a corda é simplesmente um instrumento material que levou a morte material da pessoa. Provavelmente um legista vai chegar à conclusão que a pessoa foi morta pela corda, né? Pelo enforcamento, pelo sufocamento, pela asfixia. Mas um filósofo, um advogado, ele vai querer chegar às causas mais essenciais da coisa. Por que essa pessoa chegou a essa situação em primeira instância? Que fenômenos psicológicos levou a pessoa, em última essência, como que estava a alma daquela pessoa para ter chegado nessa situação. Então é isso que um filósofo, uma pessoa mais sábia, deveria se preocupar, né? Então, voltando, primeiro, uma negação a essa natureza, a essência das coisas, as causas iniciais das coisas, os objetos dos estudos, a própria etimologia, a própria ontologia em si, né? Em segundo lugar, uma falta de respeito a respeito das individualidades, que é basicamente aplicar a natureza ao indivíduo. Você simplesmente iguala todas as pessoas, você não considera as minúcias de substância, de essência que os indivíduos têm, você iguala as pessoas em um certo objetivismo materialista, né? E em terceiro lugar, também derivado da natureza, um desrespeito pelo passado. Não enxergar como o mundo antigo pode solucionar os nossos problemas modernos em muitos aspectos. Não é passar mão nos absurdos que foram feitos no passado, mas enxergar que eles tiveram um contexto específico para acontecer, tinham pessoas específicas que eram seus ancestrais, as pessoas que são responsáveis por você estar vivo hoje em dia, que te trouxeram até aqui, sejam seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós a 14ª potência. Eles cometeram erros, mas eles são as pessoas que te trouxeram ao mundo. Se eles não tivessem existido, não tivessem feito as coisas como eles fizeram, você não estaria aqui. E você pode aprender com eles ou com seus erros, avaliar e ser justo com a maneira como eles lidaram com o mundo. Então, o Weaver ele acredita que a solução do mundo moderno passa muito por uma piedade, por reconhecer esses 3 aspectos, a natureza, a individualidade e o passado, respeitar o passado. Cara, 34 minutos eu acredito que o vídeo ficou um pouco mais organizado agora, um pouco rápido, eu tentei ser rápido para não dar 40, 50 minutos aqui, deu 35. Eu fico grato a qualquer pessoa que tenha assistido mais do que 3 minutos do vídeo, porque eu sei que não tem muita gente que assiste, só familiares próximos mesmo, e eu não me preocupo tanto assim com isso. Eu uso o meu canal muito mais como
máquina do tempo. Eu espero voltar daqui a alguns anos e corrigir em muitos sentidos, ver o quanto eu evoluí. E espero que, para as pessoas que tenham assistido o vídeo inteiro, tenham extraído alguma coisa de útil na sua jornada de estudo, seja um entendimento maior a respeito do livro, se você estiver lendo e está na busca de uma resenha, ou seja na tentativa de compreender um pouco melhor o mundo que a gente vive. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Compartilha o vídeo. Eu vou começar a ser um pouco mais youtuber aqui. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você gosta, e se você achar que ele trouxe algum valor para você, curta o vídeo, comente aí, traga críticas, né, ou elogios. Eu estou mais aberto a críticas. E é isso. Eu ainda estou meio que encontrando o meu estilo aqui no YouTube. Então, valeu, pessoal. Boa noite.